também do professor. Chegamos até onde é possível, até onde os documentos, os materiais, os eventos, os depoimentos, o que já foi escrito, não permitem conjecturar e interpretar. E estudar sobre as centros de suas ideias doutorais, sobre esse filólogo vivo de família pobre, que se viu atualmente no período agrícola, esse por profundas transformações urbanísticas, sociais, e que defende o uso da internet comercial, um rio Eugênio. Entendo que o arquivo insular nos permite aplicar em outros territórios da vida do filólogo carioca que expandem a fronteira do chão visível. As cartas trazem novos sentidos sobre a vida, a trajetória intelectual, a circulação da sua obra e como um título sobre o reconhecimento e a inserção transnacional. Eventos e situações aos quais, entendo, não temos acesso de outra forma, sem as cartas, e permitem outra camada interpretativa que nos permite avançar na compreensão desse importante intelectual que estamos puxando nesse evento. Mas sabe a ideia de usar sobre cartas e trazer algumas deles e hipóteses, gostaria de estabelecer uma relação com dois elementos pontuais da vida dele que me chamaram a atenção já no doutorado e que estão atravessando outra questão racial e social que vem se debatendo. E no Brasil não estão vinculadas. Um avanço da questão social no Brasil atual, entendo que são aspectos que merecem ser aprofundados e que estão sendo, de uma forma, aprofundados. Mas, sinceramente, eu, no Brasil, que falava de língua, a desaparição de redução de dados. Sobre a sua magnitude, a CETA falou muito pouco, ou pelo menos existem poucos registros escritos. Mas existem algumas pistas, detalhes para esse tempo, como guia da história da literatura, no qual docentes fazem referência às dificuldades do excelente livro. Em 1967, nasceu Denise Augusto na Universidade Estadual de Rio. Ele trabalhou bastante no período, e sempre doutoração traz testemunhos e lembranças de família. Conta de nascentes, lia em português, conversando a vida, textos escritos em alemão, deixando som acadêmico. E menciona que a própria nascente e queria mostrar que o descendente era capaz e que o brasileiro não era o que imaginava. Como não dá para ter chegar às cartas, mas olhando para a realidade disso, teríamos que nos perguntar qual o referente desse indefinido problema. E junto com isso, entender ali também a questão por questões periféricas, espacial e territorial. Também docentes se referem a uma existência espacial de chegada. Outro aluno no curso, também acompanhou vocês e clientes muito bom curso que vão maneira equilibrada por ser excelente também. Como vemos, são reflexões que gostaram de nascer dentro da vida. Estamos em 67, ele em 1972. Já era um intelectual reconhecido de circulação internacional com uma vastíssima obra limitada, mas são questões que parecem pelo marcado, afetado, e sempre foi. Outro depoimento nos traz mais uma pista. Uma memória do estudante, uma edição comemorativa que o secretário nasceu em pobre, foi aluno da aliada do PLGP do segundo. Complexado de propor retroceder a seus filhos no passado, impôs todos os outros sacrifícios para ter a paz.
Mencionei que queria colocar aqui outras cartas, agora eu vou chegar, em relação com dois eventos. Um evento são esses depoimentos que eu trouxe, e o outro tem a ver com o início da sua carreira docente. Como já foi falado aqui, Nascente foi o primeiro colocado no concurso público realizado em 1965 para preencher a cadeira de cantor que acabava de ser criada. Um recorte a convocatória do curso na capa do jornal, o que mostra a importância e o anúncio de adolescentes com Maria Costa. Como vemos, há 8 meses entre um evento e outro. Ele estava se preparando, como foi aqui, para um curso de carreira de direito. Então, ele, quando eu fiquei sabendo, manda livros, enfim, e se liga profundamente com essa direção, profundamente nas questões, como fez ao longo da sua vida. E aqui eu trago um depoimento essa mudança de mundo, ou seja, ele está estudando grego, aí vai para o espanhol, e aqui a gente tem um comentário de Bandeira que nasce no dicionário de isso seja, foram colegas do Pedro II, ele faz esse comentário que está no itinerário do ano passado. Eu não me destinava a literatura não para ter estudo por mim mesmo as deficiências do professor. Como veio um colega de adolescentes, tornado pelos anos, não só na definição, mas também no ensino. Ou seja, essa direção, estudo, trabalho, uma pesquisa que marcou a vida dele. Nascente, então, ao primeiro colocado no concurso, ele a gramática produzida no Brasil, por o ensino de espanhol, com esses livros também, como fonte, que tinha mandado vir e estudar, aqui não tem tempo para abordar, e dar aula de espanhol em 1965. Quando é fechado, como foi dito, a cadeira do espanhol, ele é colocado como aula de português. Nós sempre tinha chegado a carreira de português, que era a língua nacional, a língua autoridade do Império. Esse novo cargo deu a ele como político de certos setores da elite por não ter chegado ao mérito do novo concurso. Críticas rebatidas por ele mesmo, que o afetaram a tal ponto que ele retomou esse tema em 1932, na introdução do dicionário do conosco, e 20 no discurso pronunciado ao receber o título de professor emérito do Corinthians. Eu vou passar para a primeira. Na introdução do dicionário do conosco, não reconhece, a introdução do dicionário na segunda vez. Passei para a cadeira de português de concurso, grave quebrado, que eu não das falas. Em nosso país, o concurso, embora mediante, é a única prova de competência. Não fiz curso para ler de português, mas só fiz para uma coisa. Consciente de que essa crítica, essa aula de concurso, segmentos, não estavam sendo reconhecidos, mas com a longa interação de tarefas já realizadas que entendem o habilitaria ocupar esse caminho. Então, vai, determinados e quatro ensinativas, examinando preparadores, examinando dados adolescentes da capacidade de português, escrevi sobre a educação oficial, isso estudo tecnológico do Chave Capital. Elaborei uma série de livros didáticos, nada disso foi suficiente, escreva então esse dicionário. Para quem está chorando, como mais uma prova, porque eu sempre leio dessa forma. Então, é realmente contestatório e, fundamentalmente, demonstra direito. Ele foi anunciado em 52, 20 anos depois. Volta sobre esse assunto.
minha preferência para o português é o de falar. Respondia a esse outro autores com a publicação do dicionário etimológico. O dicionário valeu por um concurso. Essa segunda parte da minha discussão, em que eu vou, então, aproximar de cartas, gostaria de trazer um pouco esse trabalho aqui, deixando claro essas duas questões, as reflexões sobre a questão social e de massa, e a história das críticas da passagem para cadeiras português, que ela sempre retoma de diferentes oportunidades, e que, como vemos, nós retomamos e ou o que estava vago ou recalcado, quase sempre bom. Existe um princípio aí agora, então, vamos entrar aqui, deixando ecoar as questões apenas para que, talvez, pensemos essa paixão internacional com essas duas questões bastante fortes que aparecem ao longo da vida dele. Existe um princípio interessante do trabalho com arquivos e correspondência, eu diria, falado com documentos e cursos, em geral, que é deixar para o arquivo. Depois a gente primeiro ouvindo de uma forma. O que esse arquivo tem que ser? O que esse arquivo tem que ser e não mostrar sobre a vida, sobre a trajetória intelectual, sobre a obra da democracia? As leituras, não, as leituras iniciais estiveram acompanhadas pela seguinte pergunta. O primeiro grupo, que se refere ao essa rede de sociabilidade que eu reconheço uma estima e muitas características de seus trabalhos. A luz, portanto, eu espanhol, estudo de biologia da Universidade de Buenos Aires, entre 26 e 47. Meia-noite, Universidade Romanista, no século XIX e XX, e se ficou sempre de organizar as anotações arqueológicas de língua escrita pelo linguajar carioca, e que escreve em alemão o prefácio do dicionário etimológico e posteriormente seria traduzido ao português. Rodolfo Olmos, fundador do Instituto de Biologia do Chile, presidente da Academia Chilena, além de exercer como professor na Universidade de Chile e de ter sido diretor do Instituto Pedagógico entre 33 e 44. E à tarde também vou abordar como as séries saem das cartas, novelam a outros assuntos e que uma série de conferências na universidade, onde estabeleceu essa relação com os que foram filólogo da
desse país. Na virada do século XX, e avançado do século, as universidades alemãs eram percebidas como a mais prestigiosas no âmbito dos estudos filológicos e linguísticos. São vários os alemães que vêm para o sul em diferentes momentos e com quem docentes estabelecem uma comunicação apostoral. História e lista romanista da Universidade de Hamburgo, para o cargo na Argentina, após o segundo biênio, é professor e diretor da Universidade de Curso, e é grande para sempre história em alemão ou em espanhol. Rodolfo linguista, filólogo, listógrafo e folclorista, que chegou ao Chile sendo um jovem linguista para organizar o ensino de línguas estrangeiras. Em seu trabalho no Chile, Lenz presta atenção à presença das línguas indígenas, especialmente ao mapuche, ao haitiano, línguas somaticas, a um trabalho de conquista e incorporação do ao Estado do Chile. Fernando Ortiz é etnólogo do antropólogo cubano dedicado ao estudo de afro-americanos. Então, Lenz Ortiz, na série da Chácara Yoga, de alguma forma, dialoga nesse espanhol e português atravessado, marcado de alguma forma pelas línguas indígenas e pelo falar dos escravos. A captação segura, de certa forma, deu modo de pensar a Chile para além do sistema internacional. Muitas delas têm um caminho institucional que é presente para o controle de pesquisa, para o controle de produção, e não leva a uma estrutura institucional interna. Sobre os assuntos e tópicos, a região temática com maior número de cartas traz agradecimentos que cumpriram a obra, partilha, comunicação, elogios, felicitações. Sabemos a constante envio dele cartas que temos, outros agradeceram, felicitaram, elogiaram publicações e livros. A carta Ferreira é incansável tarefa de docentes e fazer circular suas publicações para emendas internacionais. Os agradecimentos falam de permanentes investimentos econômicos e intelectuais canhota para terminar o dicionário tecnológico em boa classe. Então, pensemos o tanto que ele nos fez pré-viável um dicionário tecnológico a espaços que as cartas são testemunho da enormidade do seu pensamento, da recepção elogiosa de seus livros. Valorações positivas que teve, tiveram também um papel determinante em seu empoderamento intelectual e seu profissionalismo como um dos principais referentes do português do Brasil. Outra temática, consulta de ideias, pedido de informações e colaboração, foi convite para incluir debates sobre parceiros, equipe de artigos, montagem, análise de outros artigos para publicar entrevistas especializadas na área. À tarde, a ideia é transitar pelas cartas. Última, consulta sobre a significação ortográfica, o acordo ortográfico. As cartas e as suas temáticas, então, são testemunhos indícios do reconhecimento, do prestígio e da inserção internacional. Obrigada. Sobre uma observação aqui, informação de acontecimentos e momento da adolescência, da própria vida do científico, existe uma década inicial das cartas, não em 1921, a São Sei, uma carta, enfim, uma verdadeira total de 25 cartas. Essa densa
década de 30, houve um aumento de quase 400%. Nessa década, 1953 é o ano que mais cartas recebe. E tinham 14 das quais agradecem, elogiam o envio do cenário etimológico que tinha sido publicado no ano anterior. Posteriormente, o artigo aumenta consideravelmente nos anos 50 e 60. Primeiro circulam as obras e depois circula ele. Então, os convites, são palestras, são circuladores, levando a cidade. A Lucila foi um importante instrumento no processo de construção coletiva do conhecimento. Mas, além de intercâmbio acadêmico, as cartas construíam e fortaleciam laços sociais, relações de amizade intelectual, também vamos para a verdade. Em meio à discussão linguísticas, perguntas sobre a família, a saúde, a viagem, os amigos, comentários sobre a guerra, sobre o acidente aéreo, sobre o fim do poder da comunidade povoada, em 36, cai no avião, ele estava dentro. Envio de aceite de Portugal, pedido de selos, impressão de saudades. A mão do município que se caiu financiando, então, as cartas são desenvolvidas em início da estruturação do campo intelectual e de redes de sociabilidade, rede de trabalho e colaboração entre estruturas sociais distantes. A história desse movimento intelectual se materializa no intercâmbio escolar. Também se testemunha do lugar de prestígio ocupado por docentes na comunidade cultural, cujos integrantes solicitavam informações sobre o português brasileiro e sobre a dialeticologia do português do Brasil. O saber soberano que estava sendo construído se serve das cartas como forma de construção, simulação e validação do saber. O reconhecimento e da inserção e profissionalização internacional do médico versus convites para conferências e para participar de publicações e homenagens a importantes personalidades brasileiras. A Missivas se constitui como registro da vida intelectual, do desenvolvimento profissional e das ligações afetivas de trânsito internacional que permitiu consolidar ao longo das décadas desenvolver a transformação dessas relações materializadas na carta. Mercedes produziu uma obra brilhante que, em algum sentido, provável em uma sociedade que ainda está marcada pelas questões raciais, vinculadas ao passado escravocrata e de tempo de produção. Em meio tempo, dinheiro, esforços públicos na construção de sua presença no mundo, investindo na divulgação desses escritos e de suas ideias linguísticas, o que garantiu que suas obras pudessem chegar ao mais variado países e aos diversos profissionais que também iam constituindo esse lugar. Uma hipótese que eu levantei no começo do trabalho, ao começo das vai sendo leituras, e que, de alguma forma, um trabalho mais aprofundado que me permitiu confirmar, é que o arquivo é desenvolve, então, uma rede de sociabilidade, de grupo intelectual, e também o arquivo pretende, como a partir de uma periferia territorial, racial e linguística, fazendo esse projeto como referência intelectual no campo do português do Brasil e, fundamentalmente, como nome de Deus. Isso é isso. Muito obrigado, professor. Olha só, como eu tenho que ler aqui, eu estou começando agora, eu fiquei nervoso. Então, eu esqueci de ler aqui algumas informações biográficas sobre a professora, que trabalha no estado de casa, no Lattes, né?
pode às vezes estar um pouco desatualizado, mas são informações importantes que eu vou dar rapidamente aqui. A professora Laura Sokovics oboísta, é isso? Ela toca um instrumento assim, que eu acho dos mais bonitos e seu objetivo, por exemplo, é o oboé, né, das madeiras, mas tradutora e professora de língua espanhola, formou-se no Magistério de Buenos Aires, na Argentina, em 1974. É bacharel em música, habilitação oboé na Universidade na Unirio, Rio de Janeiro. Fez especialização em tradução na Gama Filho. Tem licenciatura em letras português e espanhol na Universidade de Cruzeiro do Sul. Fez mestrado e doutorado em letras de língua espanhola na Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Atualmente desenvolve pesquisa de pós-doutorado sobre a vida e a projeção internacional da ciência, que já deve ter terminado, né? E é professor de espanhol concursado, como ela disse, e autor da primeira gramática para o ensino de espanhol no Brasil. Essa mesa aqui tem muitos artistas, né? Não sei se você também arranha o instrumento também, né? O Marcelo também sabe que eu ensino que é artista, e temos aqui também o oboé. Eu sou músico sem formação, né? Intuitivo, né? Teorista, mas feliz de ter essa mesa, porque é uma mesa que confirma, né? E aqui também vai falar do Mário de Andrade também, que também grande, existe um grande estudioso, responsável por coisas muito importantes que aconteceram em relação à cultura do Brasil, até do ponto de vista institucional, como sabemos. E aí eu vou passar a palavra para o Marcelo Caetano. Marcelo Moraes Caetano, nosso colega aqui da UESC, psicanalista, professor adjunto de língua portuguesa e filologia românica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, membro efetivo da Academia Brasileira de Filologia, carreira 38, do PEN Clube do Brasil, da Academia da Arte, da Ciência e da Literatura, da Academia de Letras e Artes e de outras instituições culturais no Brasil exterior. A gente estava falando da história do Polígono, quanto a Marcelo é um exemplo mais bem acabado, né? O autógrafo perfeito da pessoa que realmente tem todas as áreas de conhecimento, né? Muito extenso, especificamente, a gente fala. Foi professor adjunto do CAP da UERJ, é autor de mais de 70 livros publicados no Brasil e no exterior. Suas obras já foram premiadas pela ONU, Unesco, a Academia Brasileira de Letras, Universidade no Brasil e exterior, como o PUC-Rio, o FRJ, a Kendall College de Chicago, Laureate International University, Fundação Valpol João Cruz, Fundação da Casa de Barbosa, Museu Imperial de Petrópolis, Museu Nacional. Em 2011, recebeu a medalha com a Convite de Vermelho de Paris. É roteirista, gramático, autor de gramática normativa, especialista clássico com prêmios internacionais. Vencedor do concurso internacional solista do instrumentista da cidade de Córdoba, 1919, segundo lugar no concurso para solistas da Orquestra Sinfônica Boliviana na Áustria, 2010, entre outros. E desde os 14 anos de idade, vem realizando recitagens nas Américas e na Europa. É tradutor de inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, latim, grego e também estudioso com as filologias russa, mandarim e galega. Maravilha, né? E o Marcelo vai falar, repetindo aqui a comunicação dele, Antenon Nascentes e Mário de Andrade, projetos de língua no Brasil. Por favor, Marcelo, fala disso. Bom dia. Eu quero falar, pegando o gancho da questão que foi posta pela professora sobre o racial. Né? A partir de onde eu vou começar. Eu escrevi a isso fez fazer um capítulo inteiro, para isso faz a gente trabalhar horas. Eu fiz, para essa fala, eu escrevi um texto baseado no capítulo que eu vou fazer essa conversa aqui. Então, eu vou começar falando da conclusão, quer dizer, para mostrar de onde eu quero partir, mas lembrando essa questão racial que foi tão enfatizada pela professora, não apenas a questão, o fato dele, o próprio Antenon Nascentes ser negro, mas uma questão racial, ou questões sobre raça, racismo, etc., que existem na época. Vamos lá, eu vou ler um pedacinho da minha conclusão, que é assim. A base para esses dois intelectuais, Nascentes e Mário de Andrade, vou falar muito de questões políticas, porque o Mário de Andrade, além
muitas coisas que eu também vou falar brevemente, foi político. Ele foi secretário de Educação do Estado de São Paulo. Então, ele pôde, digamos assim, efetivar certas ideias no campo, de fato, executivo. Ele fez isso. Bom, a base do Monteiro Nascimento Marcos Andrade foi, entre outras, a busca pelos elementos das culturas populares e das suas expressões. Isto é, a língua falada, espontânea de todo o território nacional. A partir desses dados, foram criados dicionários, livros didáticos, arquivos, documentos que registraram elementos da cultura brasileira sob uma investigação concreta. Um fator de importância central, e aqui começa aqui, vou falar, um fator de importância central foi o destemor de Mário de Andrade ao romper com praticamente toda a intelectualidade brasileira, que até a década de 20 ainda reproduzia os pressupostos do racismo científico, do qual eu vou falar, que via na miscigenação brasileira étnica e cultural componentes de degeneração. Mário de Andrade, ao contrário, apostou no sincretismo nas misturas dos elementos presentes no território brasileiro como verdadeiros criadores de uma cultura nacional autônoma e distinta da Europa, ou de outros territórios com visões colonialistas e imperialistas. Antenor Nascimento seguia Mário de Andrade como um dos primeiros intelectuais de altíssimo peso no Brasil a promover e sustentar essa ruptura. Quer dizer, eu quero falar muito. Bom, acabou, minha comunicação acabou, é só isso. Obrigado. Eu vou falar sobre esse elo entre Antenor Nascimento e Mário de Andrade como sujeitos homopolíticos, né, que trabalhavam, de fato, em relação a esse Brasil, a essa questão do sincretismo brasileiro, que, no caso filológico, gramatical, no caso linguístico, se reproduzia pela língua, por uma pergunta: existe a língua brasileira, né? E a prova de que esse foi um artigo feito para esse evento, eu trabalhei esse texto em uma turma, foi que eu fiz um registro, porque tanto um aluno falou: não, eu achei até que tivesse errado aqui, que você botou aqui, porque eu fiz um registro no ano de 2024, no Carnaval de 2024, uma escola de samba de São Paulo, chamada Mocidade Alegre, que foi a campeã de São Paulo, foi com o título Brasileira Desvaiada, a busca de Mário de Andrade pelo país. Eu registrei isso no artigo, porque isso é de suma importância, mostra como hoje, em 2024, a busca do Mário de Andrade pela cultura popular está presente. Uma manifestação popular autônoma, como o Carnaval, teve como vencedor na sua cidade natal, Brasileira Desvairada, a busca de Mário de Andrade. Quer dizer, isso para mim foi de um simbolismo, assim, de uma importância enorme, e foi esse ano. Bom, vou falar um pouco então dos dois e falar dessa ruptura, falar do que é o racismo científico, etc. Mário de Andrade era um cara, como o André falou, né? Nós falamos, a professora também, sobre as discípulas, né, que existiam quando eram nascidos, eram polímatas, né? Ou seja, eram pessoas, ele era literato, escritor e crítico literário, etnógrafo, musicólogo e político. Realmente uma coincidência mesmo entre tantos músicos, porque o Antenor Nascimento também era músico. Ele existe na lista da edição do dicionário dele, no dicionário de 1952, na edição de 1955, das obras dele, existem elementos de teoria musical, escrita pelo Antenor Nascimento, em colaboração com José Raimundo da Silva, de 1953, ou seja, ele também era músico, eram todos músicos. E essa é uma coincidência, assim, muito feliz, né? Exatamente, era violinista. E conhecedor teórico, quer dizer, ele tinha obras nesse sentido. Então, vamos lá. O que o Mário de Andrade fazia, eu vou fazer sempre em paralelo, Mário e Antenor, como um e outro se ajudaram mutuamente nessa ideia, nesse pressuposto de que o Brasil, essa miscigenação brasileira, quer dizer, é mais do que uma questão do negro, inclusive. Né? Hoje em dia nós estamos falando muito de parte de cultos, é uma questão até importante, muito interessante, também sendo elaborada, né? A negritude como visto no Brasil não deve reproduzir os modelos americanos, que, por exemplo, isso aqui eu estou falando fora aqui, tá? A lei americana que eles chamam de hipocristianação, você tem uma gota de sangue, portanto chama One Drop Rule.
uma única gota de sangue negro faz a pessoa ser negra. Isso não existe no Brasil. No Brasil, a questão, existem tons, né, de racismo, e isso tem que ser abordado de uma forma muito interessante. E já vinha sendo lá atrás pelo Mário de Andrade e pelo Antenor Vicente, sempre dando embasamento para o Mário de Andrade, dizendo: você tem razão, quando ele mostrava as questões do ponto de vista linguístico, né? Ou seja, a miscigenação, o sincretismo que o Mário de Andrade, digamos, propugnava no folclore, na música, na antropologia, nas etnias, o Antenor Vicente vinha e corroborava com os aspectos linguísticos. Sim, muito importante falar que o Mário, como eu falei lá, isso eu falei naquela hora que eu falei que acabou a minha comunicação, o Mário de Andrade, junto talvez com o Gilberto Freire, tá, foram os primeiros grandes intelectuais brasileiros, isso década de 20, né, que romperam, de fato, com a ideia do racismo científico. O racismo científico, só para dar uma ideia do que é, assim, a fonte mais importante do racismo científico foi a presença no Brasil de um diplomata francês chamado Arthur de Pompidou, que propunha o seguinte no racismo científico, que a pior forma de desenvolvimento, a mais subdesenvolvida, seria a miscigenação, ainda mais do que o negro. Ou seja, o negro, se fosse puro, entre aspas, segundo o Pompidou, estava tudo bem. A miscigenação é que não podia. E isso é muito importante. O Mário de Andrade, e observar também uma coisa interessante, o Linguajar Carioca, o primeiro livro de dialectologia do Antenor Vicente, não foi o primeiro brasileiro, porque em 1920 tinha havido o dialeto caipira, que é o Manuel Amaral, mas com outra visão. O do Antenor Vicente teve uma visão de Brasil inteiro, né? Ele fez uma isoglose, da qual eu vou falar, e traçou duas grandes zonas brasileiras, norte e sul, depois 7 outras áreas dialetológicas. Então, ele dizia respeito a um aspecto macro, e de fato se preocupou com o Brasil inteiro. E o Mário de Andrade, em 1922, fez a Semana de Artes Modernas, né, que todo mundo sabe, fez a Pauliceia Desvairada e começou o projeto dele, que foi concluído em 1929, da Gramatisquinha da Fala Brasileira, que é uma coisa sensacional em termos de linguística, de ponta, assim, de vanguarda da linguística. Eu vou falar também alguns trechinhos da Gramatisquinha. E o Antenor Vicente, no mesmo ano, 1922, lançando o dialeto, o linguajar carioca, quer dizer, ver como eles estavam afinados. E até essa época, isso é muito importante frisar, toda a intelectualidade brasileira, como eu disse lá na conclusão, seguia, de fato, as teses, ainda que inconscientemente, as teses do racismo científico. Eu boto aqui como exemplo, cito a forma como todos. Então, eu posso falar Silvio Romero, Nina Rodrigues, Arthur Ramos, Euclides da Cunha, todos os intelectuais brasileiros seguiam o racismo científico. A forma que eu pude, de questão de fazer e botar a abertura dos sertões do Euclides da Cunha, como ele descreve muito rapidamente no livro. O sertanejo é muito forte, essa frase é famosíssima, e o aforismo parece acabar aqui, que é laudatório, mas ele continua, Euclides da Cunha. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. É assim que ele se refere à miscigenação. Mestiços neurastênicos do litoral. Quer dizer, é uma frase que não precisa mais falar muita coisa, isso já diz tudo. E o Mário de Andrade, como eu disse, com o Antenor Vicente, estiveram no destemor de fazer isso. Entre 1936 e 1938, o Mário de Andrade foi secretário de Cultura do Estado de São Paulo. Então, ele pôs em prática ações concretas para mostrar que a arma do Brasil, que o belo do Brasil, era o sincretismo, era a miscigenação. Que isso não era um problema, e sim a solução do Brasil. Então, a primeira coisa que ele fez, a primeira atitude que ele tomou foi criar a Sociedade de Etnografia e Folclore. E ele era ajudado, não apenas para citar dois grandes nomes que também foram citados, não apenas pelo Antenor Vicente, como também pelo Manuel Bandeira. Então, os documentos científicos produzidos nessa fase afirmam o interesse de Mário de Andrade pela variante brasileira da língua portuguesa. Ele foi pedir, então, ajuda ao Antenor Vicente para fazer, e o Manuel Bandeira. Esses dois estavam juntos dele,
O Antenor Nascentes, falar agora um pouco sobre a formação dele, ele, além de ser tudo que já foi dito, não preciso falar mais sobre isso, mas ele era uma pessoa extremamente preocupada com a linguística de ponta. No livro dele, Jornal Nacional, ele aconselhava que fossem lidos, estudados por autores como Ferdinand de Saussure, Antoine Meyer, Max Fuller, Archibald Steicher, Pacheco Júnior, Alfredo Crombé, Gonçalo Viana, Amado Alonso, Maier Lübbe. Ele falava, ele disse que era importante que se lesse esses autores. Ou seja, ele na questão do Saussure, ele trabalhava muito a dicotomia Lange e Parot. Então, você vê isso falando na década de 20, quer dizer, o curso tinha recém sido publicado, o curso foi publicado em 16, o Antenor Nascentes estava publicando isso no ensino secundário, no idioma nacional, o livro para ensino médio, ele aplicava isso no Pedro II, ele aplicava as ideias de Lange e Parot, obviamente, nós sabemos a distinção, né, língua e discurso, ele aplicava a importância da pluralidade, da diversidade discursiva no ensino secundário do idioma nacional. Ele, ao contrário dos autores, dos professores da época dele, propinavam que se lessem autores nacionais, não apenas autores europeus, gramáticas nacionais, não apenas gramáticas europeias. E aí eu boto aqui uma questão muito importante, que isso tem a ver com um conceito, existe um conceito aí de hiperlíngua, que o fala, e que é o Orlando fala o conceito de língua fluida. Como isso já estava no Antenor Nascentes. Hiperlíngua, segundo o autor, a hiperlíngua diz respeito não à língua de forma abstrata, mas sim ao espaço-tempo onde se encontram os sujeitos falantes e onde se inserem também os instrumentos linguísticos que transformam as relações que esses falantes entretêm com a língua. E a Orlando fala, Orlando chama de língua imaginária da autonomia língua fluida, e ela fala, abre aspas, a língua imaginária é aquela que os analistas fixam com suas sistematizações, e a língua fluida é aquela que não se deixa imobilizar nas leis dos sistemas e das formas. Bom, então, o Antenor Nascentes estava colocando isso em prática. Uma outra ação tomada política pelo Mário de Andrade foi criar um projeto chamado Pronúncias Regionais do Brasil. Foi o curso de gestão do Manuel Bandeira, e com isso ele pediu a ajuda do Antenor Nascentes, que além de tudo era um grande foneticista. Né? Quando a gente estuda dialetologia, a primeira coisa na qual a gente pensa são as pronúncias. Né? Mas não é só isso, mas é muito importante que se estudem questões fonéticas, questões de pronúncia, quando se fala de dialetologia. Então, como eu disse, o Antenor Nascentes tinha feito a seguinte divisão, né? O Antenor Nascentes sobre essa população carioca divide inicialmente o Brasil em duas grandes isoglossas, regiões norte até a Bahia e sul da Bahia para baixo. Ele propõe ainda 4 subdialetos, ou seja, totalizando 6. O nortista, Amazonas, Pará, litoral dos estados desde Maranhão até a Bahia, o Fluminense, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Sul, Minas Gerais, Ceará da Mata, Distrito Federal, cercadamente Mato Grosso, Goiás, norte de Minas, sertão dos estados litorâneos, desde Maranhão até a Bahia, e o sulista, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Triângulo Mineiro. Assim se vai dando no dialeto caipira, uma obra com a qual ele dialogou. E ele propôs a petição nesse projeto Pronúncias Regionais do Brasil, uma proposta do Manuel Bandeira, que foi aceita e posta em prática pelo Mário de Andrade. Ele propôs a aferição de 13 fonemas, entre outros. Bom, uma fofocas clássicas, né? Há críticas, né, a esse projeto, que são, por exemplo, o fato de que eles dividiram falantes cu, falantes cu, falantes cu. Quer dizer, aí já é uma coisa que já fica difícil. E mais ainda porque ele pegou um único exemplar, né? Um culto e um culto de cada uma das regiões. E outra crítica, o Manuel Bandeira escreveu um aglomerado de palavras, que não pode ser chamado de texto, porque ele não tem coesão. Primeiro fator de textualidade para a gente dizer que algo é um texto, tem que ter coesão e coerência. Não tinha nenhuma. Era apenas para a aferição mesmo de fonemas, né? Então, era uma coisa completamente sem pé nem cabeça desses falantes. É uma crítica e outra, mas que era uma tecnologia,
é que foi gravado, mas a qualidade dos aparelhos, obviamente, não fazia jus, então foi comprometido. Mas foi um projeto, e a ideia de se fazer esse projeto é que é muito louvável, né? Agora eu quero falar um pouco de questões do Mário de Andrade como linguista, digamos assim, ou como gramático, como esboçando na sua gramatiquinha. Por exemplo, ele faz no Lepônio que todo o índice da gramatiquinha da fala brasileira é uma coisa científica, uma coisa impressionante, todas as classes gramaticais que ele bota, e olha, numa das definições ele bota a palavra é uma entidade. Isso é a gramatinha da fala brasileira. A palavra é uma entidade. O substantivo é uma entidade qualificativa. O adjetivo é uma entidade limitativa. O verbo é uma entidade acionadora e vitalizadora. O advérbio é uma entidade modalitativa e modificativa. O pronome é uma entidade personalitativa. A preposição não é uma entidade, é ligadura de entidades, etc. A frase é um substantivo. Mesmo se eu falo, você é burro, eu criei um substantivo, isso é uma entidade qualificativa. É muito impressionista, mas ao mesmo tempo existe uma. A gente vai ver depois no curso Câmara questões, por exemplo, das formas fixas, das formas presas, né, das formas livres e das formas dependentes. Quando ele fala de preposição, a preposição não é uma entidade, uma ligadura de entidade. Isso está presente na gramatiquinha dele, né, de 1929, na gramatiquinha de Mário de Andrade. E aí ele diz, nessa mesma gramatiquinha, ele fala sobre, agora, a língua. Nesse sistema político do Brasil, existe uma língua oficial emprestada, que não representa nem a psicologia, nem as tendências, nem a língua, nem as necessidades, nem os ideais do simulacro de povo que se chama o povo brasileiro. Ou seja, ele era hard, né? Queria, de fato, buscar o que o povo brasileiro tinha de próprio, a pergunta antropológica geral, o que difere o ser humano dos outros seres humanos, o Mário de Andrade aplicou em outra Renascença ao Brasil. O que difere o Brasil dos outros países? Era uma busca de identidade nacional de fato. E aqui ele tem um capítulo da Gramatiquinha que se chama Língua Brasileira. Expansão, né? E ele diz assim, língua brasileira, ainda não existe. No entanto, na pronúncia temos já uma língua inteiramente apartada da fala portuga. Essa pronúncia e toda a fenomenologia fonética já nos teriam levado para outra fala se não fosse reação erudita. Os benefícios dos males da erudição. A falsa erudição que não tem coragem para ir para diante pela observação dos fatos, porém se orgulha de mostrar que ficou para trás por saber o passado e ter altamente iconoclasta, por dizer o mínimo, né? Encaminhando para o fim, voltando a Emily Orlandi, ela trata muito, na sua obra, uma característica bem conhecida dela, das ideias sobre colonização, né? Então, a Emily Orlandi fala sobre, como a Emily Orlandi nos lembra, a história dos instrumentos linguísticos, prototipicamente gramáticos e dicionários no Brasil, não poderia deixar de passar as relações de colonização que são repetidas na Europa, mais fortemente, mas muito provavelmente em Portugal, como continente metropolitano. Então, Orlandi diz: trata-se do caso em que há extensão do uso de uma língua já instrumentalizada, ou em curso de instrumentalização sobre o território dado, para outro território. É o caso que se produziu nas grandes colonizações ocidentais, inglesa, francesa, portuguesa, espanhola, na América em especial. E agora o Antenor-Nascense. Como que o Antenor-Nascense via a respeito desse aspecto colonial? Ele pensava nisso? Pensava. Lá atrás, ele estava vendo, hoje a gente chamaria isso de língua de dada, né? Não sei se seria um nome um pouco mais simpático da tecnologia, para não dizer a língua emprestada ou adjetivos assim, depreciativos. Mas, num artigo do Ricardo Cavalieri, falando da obra do Nascentes, ele diz, Cavalieri, no entanto, a postura de Nascentes com respeito a esse primeiro período, colonização, tá? Período colonial. No entanto, a postura de Nascentes com respeito ao período colonial é de flagrante menosprezo, sob a constatação de que obedece exclusivamente à orientação portuguesa palavra-filho. Ao cuidar, por exemplo, do Epíteto de Gramática da Língua Portuguesa de Antônio de Moraes Silva, concebido em 1802,
publicada em 1806, Nascentes opta por desconsiderá-lo como obra genuinamente brasileira. Abre aspas, Nascentes falou. Rigorosamente falando, se pode considerar um livro português, pois não se detém as diferenças que já se apresentavam no falar brasileiro. Ou seja, ele estava preocupado com isso. Impressionante, né? O Antônio Nascentes já falava dessa questão. Em um outro momento, também, uma leitura do Ricardo Cavalieri, mesmo artigo, um efeito da implicância de Nascentes centrado assim, a implicância de Nascentes em relação a esse período, e período colonial, e não só o período colonial cronológico, mas a colonização mental. Né? O efeito da implicância de Nascentes centrado em certa corrente que seguia a praga das consultas e afirmava que o que não está nos clássicos está errado. Era como se, para mais uma vez aqui repetindo suas palavras, a língua tivesse perdido o direito de transformar-se. De certo, o normativismo vazio não conduz a bom termo, nem contribui para entendermos melhor a língua que falamos. Bom, é isso. Portanto, o que eu vejo, de fato, é que esses dois sujeitos, né, esses dois homens, e eu acredito uma parte significativa dessa empreitada e dessa consecução, né, de ambos, foi mesmo pelo fato deles terem uma formação políglota, deles terem uma formação aberta, porque, por exemplo, em 1937, houve o Congresso Brasileiro de Língua Cantada, né? Então havia Mário de Andrade dialogava com Vila Lobos, e Mário de Andrade circulava o Brasil inteiro, constatando em loco aquilo que Antônio Nascentes dizia no livro. Ele constatava, quando ele viajava ao Brasil para pegar cantigas e danças, e folguedos, e modinhas, muitas vezes acompanhados de ninguém menos de Vila Lobos, né? Ele constatava as pronúncias que o Nascentes descrevia no livro dele e conseguia ver a pluralidade do Brasil e conseguia perceber que não se pode realmente pensar o Brasil, já isso, voltando a falar, isso na década de 20, 1920, século XX, década de 20, né? Não se podia conceber o Brasil como sendo um fruto de uma colonização, estrito senso, ou seja, o Brasil é o resultado das miscigenações que existem dentro do Brasil. Então, quando ele diz aqui, Mário de Andrade, língua brasileira, ainda não existe. Né? E ele vai para a questão fonética. Foneticamente, nós poderíamos falar, sim, uma língua autônoma, e o Portuga ainda já não tem mais, isso só é salvaguardado por uma erudição maléfica nesse sentido, palavras dele, eu acabei de ler, e ele percebe que o Brasil não tem essa necessidade, não haveria no futuro do Brasil a necessidade de continuar macaqueando a civilização portuguesa, como ele diz, da língua, né? Então, e ele sempre se cercava das pessoas mais competentes para confirmar as suas hipóteses, digamos. E Antônio Nascentes foi um grande parceiro de Mário de Andrade na questão da variação linguística, na questão da variante brasileira. E, como eu falei, Manuel Bandeira estava também ao lado dele, era um colega de academia, Manuel, né? Mas era uma proposta do Brasil que até hoje é a proposta que ficou, digamos, como vigente. Então, tem racismo científico anterior, com Mário de Andrade e Gilberto Freire, como eu frisei do ponto de vista da antropologia de Gilberto Freire, né? Sua obra Casa Grande Senzala, aquilo deixou de ser uma regra e passou a ser uma forma equivocada de se ver o Brasil. Essa é a importância, então, eu vejo desses dois grandes pensadores da união deles, e eles conseguiram produzir. Certo? Muito obrigado. Maravilha, Marcelo, muito obrigado. Vamos agora à terceira e última fala aqui da mesa, né, para só interagir. A professora Lívia Letícia Belmiro Buscati, Luiz,
A sua fala se intitula Nas Margens, nas Correspondências, Discursos sobre a Língua de Mário de Andrade e Antenor Nascentes nos Arquivos Pessoais. Ela também é muito bom. Graduado em Letras Português e Literaturas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2004, mestre em Literatura Brasileira e Teorias da Literatura pela Universidade Federal Fluminense em 2007, doutor em Estudos da Linguagem pelo Instituto de Letras da UF em 2014, com pós-doutorado em Letras e Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da UERJ, sob supervisão da professora Angela Balbach. Sua pesquisa aplica-se ao campo da história das ideias linguísticas e da análise dos discursos. Em 2013, foi contemplada com a Bolsa PTSE para a realização de estágio de doutorado sanduíche, supervisionada pelo professor doutor Christian West, da Université de la Sorbonne Nouvelle de Paris 3. É pesquisadora dos grupos de sociedade, língua e sociedade, no grupo de estudos em língua e discurso e arte de gestação. É professora das disciplinas de língua portuguesa e literatura, tendo lecionado em regime de contrato temporário no Colégio Pedro II, 2006, com vínculo efetivo na Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, de 2004 a 2008, bem como na rede particular de 2012 a 2004. Trabalhou como tutora do CDS, desenvolvendo materiais didáticos para o reforço escolar de 2012, e desde 2007 é professora concursada do INSS, Instituto Nacional de Educação dos Surdos, onde leciona até a presente data. No INSS, além da atividade pedagógica em sala de aula com os surdos na educação básica, ministra cursos de extensão para professores de ensino de língua portuguesa para surdos, atuando na pós-graduação estricta senso. É professora efetiva no mestrado profissional em educação bilíngue. Uma informação importante, formou-se em 2015 e adere ao Parents Insights, né? É uma polêmica recente aí, né? Então, por favor, professora Lívia, falar isso. Obrigada, André. Nem precisar, eu estou precisando dar uma respondida. Eu já tinha esquecido. Eu vou, até por conta do adiantado da hora, está todo mundo já veio com fome, né? Então, eu vou proceder à leitura. Saúde e alegria, escreve Antenor Amário, em resposta à carta sobre o Congresso Nacional, Congresso de Língua Nacional Cantada, em 1937. E, de braços com desejo de saúde e alegria, agradeço a oportunidade de participar do seminário do Arquivo de Saberes de Cristo. Agradeço a Thaís Costa, Vanise Medeiros, Paula Paiva, também a todas as pessoas que trabalham, estão trabalhando aí, para que o seminário aconteça. Agradeço também aos professores André, Laura e Marcelo, pela partilha de saberes da mesa de hoje. E, claro, aos pesquisadores, tanto ao ocupar o lugar à mesa com suas apresentações, quanto ao lugar de público, enredando a possibilidade de conversa tão essencial, porém rara, na academia. E fazer um agradecimento mais do que especial, né? Eu vou agradecer e dedicar a Elizabeth Monteiro, que falou ontem, né? Bibliotecária do Colégio Pedro II, e a Ana Maria Silva. Elas são bibliotecárias, mulheres negras, funcionárias públicas que se dedicaram toda uma vida, né? Ao acervo do Antenor Nascentes, né? Escrevem sobre essa trajetória, né? Então, deixar esse agradecimento, e a família também de Antenor Nascentes pela doação do acervo ao colégio, porque às vezes as famílias de escritores, intelectuais, acabam ficando com acervos pessoais, e isso dificulta, né? Impossibilita mesmo, né? Nas margens das correspondências, discurso sobre a língua em Mário de Andrade e Antenor Nascentes nos arquivos pessoais. É o título da minha apresentação. Resgate de arquivos pessoais dos autores e dos rascunhos e leituras que não couberam na minha tese de doutorado, intitulada Mário de Andrade, Arquivo de Saber sobre a Língua no Brasil, orientada por Vanise Medeiros, de 2014, completa uma década de defesa, isso me espanta. E celebra também a gestão da minha filha Júlia, que estava adotando tempo. Aí eu fico, cara, 10 anos já, muito rápido.
com base na história das ideias linguísticas do Orland, na análise materialista, Peixe Orland, analisei na tese correspondência entre Mário de Andrade, Pio Lourenço Correia, Souza da Silveira e Manuel Bandeira, discursividade sobre a língua do Brasil, na tensão entre os lugares que fluem e se embatem para dizer e saber sobre a língua naquelas condições de produção. Gramático, filólogo, literato, o naturalista, como os estudos mostram para a gente, um naturalista dizer da língua como quase como se fosse um objeto da ciência naturalista, né? Dentre muitos outros, né? São lugares que se encontram nesses autores, né? Hoje a gente tem olhado com microscópio, eles estudam da busca, né? Enfim, na busca pela escrita da correspondência, encontrei desse meu lugar de leitor a possibilidade de garimpar nos arquivos pessoais pelo nome de autor, Ouro e Letras, cadernos de notas, margens de livros, cartas, bilhetes, postais, fotografias, relatos de viagens, projetos. Muito ouro não coube na tese, mas ficou guardado pela leitora apaixonada. Então, essa apresentação é uma partilha dessa minha gaveta de guardados, né, que é a expressão do pintor e escritor Iberê Camargo, do gesto de organização do arquivo, do lugar de analista de discurso, como nos ensinou Orland. E essa partilha, né, esses materiais de arquivo, eu levo para a sala de aula de educação básica, né, quando vou trabalhar em literatura e tal, é mostrar os manuscritos, né, enfim. Não é o foco falar disso agora, e aí eu vou voltar. Como existe uma mesma discursividade sobre a língua no Brasil, intelectuais que tiveram sua negritude sob um véu escondido por tempo demais, os laços entre Antenor Nascentes e Mário de Andrade são simbolizados pelo Gabinete de Fonética Experimental, né? Esse projeto, algumas coisas vou acabar retomando, né? E repetindo, e falando de uma forma um pouco diferente. Se vocês quiserem ter acesso ao projeto do Gabinete de Fonética Experimental, né? E aos projetos outros, né? Províncias Regionais do Brasil e o Arquivos da Palavra, que foram idealizados pelo Antenor, pelo Mário de Andrade e pelo Manuel Bandeira, tem no arquivo dos estudos brasileiros, mas também o que falta está no arquivo do Museu da Imagem e do Som lá em São Paulo. Então, é muito legal ver esse material que eles receberam, foram as primeiras gravações, né, para esse tipo de estudo, né, da América Latina. Então, assim, é uma coisa muito incrível, muito maravilhosa, muito apaixonante. Em uma busca pioneira de Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Antenor Nascentes, por escutar e registrar falares e cantigas em terras brasileiras. Né? Aí eu já disse os projetos Arquivos da Palavra e Pronúncias Regionais do Brasil. Sobre os caminhos intelectuais do Mário e Nascentes, aí encontramos ainda em outros campos de saber, né, que são da análise de discurso, da biblioteconomia, né? A Ana Maria da Silva, que é a bibliotecária lá do Pesponto, a professora Teleporto Ancona Lopes, né, do Instituto de Discurso Brasileiro da USP. A gente encontra nessas referências uma bússola para criar uma analista de discurso pelos arquivos. As ações pelo gabinete se deram entre 35 e 38, quando Mário de Andrade esteve à frente do Departamento de Cultura. E aí, esse cargo é uma espécie de, em São Paulo, né, que ele exerce, mas é uma espécie de ministro da cultura, primeiro ministro da cultura, né? Não está escrito a São Paulo. E também sofreu com os pesos institucionais e governamentais, conforme Rodrigues, de 1992. Como diz Mário de Andrade, cito, mas tudo vai se acabando agora que o Brasil precisa. Paginando, ele fala isso no Turista Aprendiz, né? Que é um desses diários com relatos de viagem. Apresentarei dos arquivos pessoais
entre o disperso e o contido pelo institucional, inéditos e escondidos. Eu fiquei assim, gente, eu parar mostrar essas coisas para as pessoas, aí eu falei, para mostrar. Enfim, eu estou basicamente aqui para isso. Correspondência entre Antenor e Mário, anotações de Mário de Andrade nas margens das obras de Antenor do Nascente, linguajar carioca, de 22, o idioma nacional, de 36, e estudos filológicos, de 39. No recorte do ser sobre a língua do Brasil. São gestos de leituras e escritas de si, do outro, alinhados à formulação e circulação de saberes lingüísticos do Brasil. Dessa maneira, o desenho fala em dois momentos. Começaria pela questão do funcionamento do arquivo, em sua relação constitucional e com o nome de autor, e em seguida apresentaria as correspondências entre Antenor e Mário, e notas de leitura de Mário de Andrade nas margens dos livros de Antenor Nascente, que estavam na biblioteca pessoal do Mário de Andrade, né, lá na USP. Sobre o arquivo, há muitos desdobramentos. O funcionamento do autor, como princípio de organização do arquivo, como afirmou o autor, mais especificamente, do nome de autor, a partir do qual se reúnem materiais de uma obra. E aí a gente fala pela análise de discursos, possibilidades de invenção que são mobilizadas da memória para uma atualidade, pelo nome de autor, enquanto acontecimento discursivo. Como eu trabalhei na tese, trabalhamos, né? Lemos os nomes de Mário de Andrade, Antenor Nascente, mais novados dos livros, nomeamos escolas e ruas, bibliotecas e arquivos, inclusive respectivos acervos pessoais abrigados pelo institucional. Essa questão do acontecimento, para quem é sobre educação básica, né, é muito legal, né? Você mostra assim, sabia? Tem uma bomba chamada Antenor Nascente, né? Isso é escola, né? E tem a escola Mário de Andrade, tem uma biblioteca. Por que isso, gente? Isso aí é uma coisa discutindo, funcionando, né? Então, a gente tem, pelo institucional, né, o Arquivo Mário de Andrade, a Biblioteca Mário de Andrade, a coleção de artes visuais no IEB, né, Instituto Francês da USP, que é extremamente organizado, todos os processos de higienização, preservação, conservação dos documentos, de acesso de documentos também, bastante rigor. E o Centro de Estudos Linguísticos e a Biblioteca Antenor tiveram Nascente pelo Colégio Pedro II, que é um arquivo que tem uma outra característica que tem muito a ver com a questão do investimento público e dos recursos, né? Outro ponto é você analisar os gestos de organização do arquivo, como são pesquisa, analisar suas condições de produção. A gente não pode perder de vista isso, né? De que lugar se organiza um arquivo, o que nele está incluído e o que fica de fora. Há de se considerar também uma relação entre o nome de autor e arquivo e instituição, em tensão com as práticas de arquivo de si. Isto é, o gesto de organização do autor sobre suas anotações, bibliotecas pessoais, correspondências, gesto atravessado pelo excesso e pela falta, conforme pude expor ao analisar os arquivos de Freud e Lacan, né? Um do excesso, outro da falta. E eu acho que pensei aqui nessa analogia, né? Sobre o arquivo que transborda e é organizado pelo institucional, temos o arquivo Mário de Andrade, sob tutela do IEB, né? Então, eu analisei isso na tese, essa tensão entre o arquivo de si, institucional, né? O saber da biblioteconomia, que padroniza, cataloga e preserva o arquivo do autor, mas também a gente sempre tem que pensar que é um gesto sobre aquele documental, né? Então, assim, não encontrei o arquivo, não olhe com desconfiança, porque às vezes, né, a gente procura de outras formas, né? Enfim. Então, é um arquivo de 17 mil livros, quase 8 mil cartas, a coleção de artes plásticas, músicas, manuscritos, enfim. Em cima do lugar de leitor e pesquisadora, buscar materiais a acertar o arquivo a partir do gesto de organização da instituição. E do gesto do
todo em atividades, numa catalogação, outra de seus livros pessoais, que eu vou mostrar, né? Correspondências, cadernos de notas, e ela permanece na materialidade desse arquivo, mas não tem esse lugar de guia, né? Que compete ao IEL desde 1961. Já o acervo de amplidão nascentes, né? Está atualmente sendo inscrito ao Centro de Documentação e Memória do Colégio do Sul, segundo Cardoso, Corvo e Andrade, no artigo de 2021, eles analisam o estado desse arquivo, eles falam desse campo, né, da ciência da informação, né, e falam da questão do patrimônio documental e todo o processo de preservação, restauro, a falta de insumos, né, e foi um arquivo criado em 1990, o Centro de Estudos Linguísticos e a Biblioteca de Enon Nascentes, que ele foi inaugurado no campus de São Cristóvão, né, e migrou para o campus do centro, que é o primeiro campus do Colégio Pedro II, em 2014. Eu visitei esse arquivo no momento que ele estava absolutamente disperso e com poucos gestos. Então, a Ana Maria me ajudou muito. Assim. Eu tive esse privilégio, né? E estava disperso não pelo estudo delas, absolutamente, pela falta de recursos mesmo, né? Então, eu ia falar da organização do SEDOM, mas eu vou passar, né? E desde 2006, o Laboratório de Digitalização do Acervo Histórico do Colégio, né, o LADAR, produz a digitalização e divulgação do dicionário etimológico das teses de cátedra para espanhol, apresentados pacientes da MIPES. E, além disso, o catálogo das cartas internacionais, né? A Laura já apresentou aqui numericamente, é um período de 1920 a 1970. Contudo, houve, né, a gente está num choque com o processo de organização. Mas as pessoas não estão e eu dizer que eu estou caramba, mas isso ser um choque de preservação vegetal que são era um extremo oposto e era extremamente, né, tinha recebido investimento, né, para preservar documentos, e nessa época ainda estava muito incipiente. Então, ontem eu até falei, né, eu fiquei bem feliz de saber que o arquivo não está acessível, né, nesse sentido, porque está sendo feita a higienização, preservação, restauro, digitalização. Isso é um processo que assim, lento, demanda muito dinheiro e recursos humanos, mas que é importantíssimo para a gente preservar a história, né? Acaba com umas faixinhas assim, eu falo assim, não, botar luva, máscara, mas o ambiente não era refrigerado, então vocês imaginam. Então, a gente político, né, e que foram sabotadas, né, como que significa, né, essa tensão, né, entre o governamental e o projeto de toda uma inteligência e intelectualidade brasileira, que até hoje vai sendo, né, ajuda na resistência, vamos dizer assim, né? Eu vejo aqui meio que, claro, eu não sou ninguém, mas a gente fica tentando fazer as coisas
tem sempre as barreiras, né? E uma tentativa de buscar pistas das correspondências que antenou na CNC ou a Maria de Andrade, a partir das dados das cartas enviadas por Mário, guardadas por Guilherme, encontrei-se em catalogação 4 missivas resguardadas na sala antenor nascente da Biblioteca Geral do Colégio Pedro II. É o que está descrito ali no slide. Nossa, desculpa. Eu acho que não está dando para mim. Mas assim, e guiada pelo catálogo do Guilherme, 3 correspondências onde o antenor nascente são lugares independentes, né? Então, a gente vai vendo as correspondências passivas, né? As que o Mário recebeu do antenor, né? Estão lá no arquivo do Guilherme. As que o antenor recebeu do Mário estão nesse arquivo que hoje está fechadinho, mas na época eu consegui digitar, eu não tirei foto, mas eu consegui digitar e transcrever essas correspondências, né? E nesse recorte do ser sobre a língua, né? Inclusive, só uma questão, eu li uma correspondência muito tocante do antenor Nascimento para a esposa dele, quando ele foi dar uma palestra em Stanford, e ele não pôde, foi ofertado, pela apartheid, foi ofertado um jantar em comemoração ao curso, que ele não pôde participar, ele entrava pelos fundos, né, são renovadas diferentes, e ele narrando o horror daquilo, né. Então, foi isso de ir manuseando as páginas, a gente vai encontrando uma série de coisas que futuramente vai estar disponibilizado. Então, eu fechei nessa carta de 18 de maio de 37, Mário Benitente, e carta de 30 de agosto de 1937, que não telou Benitente, por conta da questão do discurso sobre a língua. Aí eu vou trazer uns recortes, né? E também as anotações de Mário de Andrade com as margens dos livros. Então, olha, vamos ao que interessa, assim, o maior foco que eu vim trazer para vocês, né? As correspondências marginárias do linguajar carioca, do idioma nacional, os filológicos. Eu não sei vocês, mas eu adoro anotá-los, rabiscar, e daí ver os livros desses grandes autores, assim, cheios de anotações, tá? Eles estão se escrevendo ali, estão no processo de autoria também, né? Aí, pode ser para o slide. O primeiro recorte é composto pela escrita de Mário nas margens do linguajar carioca, do trecho comentado do livro dos Nascentes, e uma carta de Mário de Andrade nesse lugar de Benitente, né? Vou lá para as sequências, né? No slide 26. Esse talvez esteja. Aí ele escreve assim, né? Na margem, aqui, na margem. Talvez se não tivesse essa luz, mas, enfim, quem quiser, tem as fotografias desses livros, eu posso disponibilizar à vontade, porque agora não pode mais tirar foto, né? Então, são dos livros da biblioteca pessoal do Mário, eu fui buscar outros livros, né? Depois para fotografar mais, ele falou assim, não pode mais tirar foto. Eu falei, então vou guardar bem essa, né, para fazer alguma coisa, e foi há 10 anos depois, 10 anos. E aí ele escreve assim, embaixo, e assim se gravam, aí o trechinho do linguajar carioca, né? Por aparecer em todos os dialetos extracontinentais do Ocidente, Leite de Vasconcelos conclui que já se reduzira na época dos descobrimentos, século XVI. Agora, isso aí. A alternância para oi, que começou a aparecer desde o século XVI, que se atribui aos judeus, é relativamente raro de classes cultas. A classe baixa só usa uma das formas, sendo que diz coisa, dois, coisinho, biscoito, oito, e aí o Mário escreve assim se grava. E aí depois ele faz uma nota, o que está escrito no linguajar carioca, né? De topo nasal grafado em, soa, e. Como no Baixo Alentejo e no Algarve, também, aí seria também, e não tambar, uma coisa assim, né? Tambar,
o que representa a conservação brasileira de um arcaísmo prosódico. Né? E aí o Mário faz essa nota. A pronúncia N, não sei se está dando para ler, se gravará N, N. Independente da consoante, seguinte, e a pronúncia N se gravará N. Embora o benfeitor também, centro, coentro, a pronúncia I grava N. Ingênuo. Então, são as anotações que ele vai produzindo no gesto de leitor a autor, né? Próximo slide. Nessa carta aqui, pensando a carta do Mário de Andrade sobre o Congresso de Língua Nacional Cantada e as atas do projeto, né? Eu vou ler uns trechinhos. Desde já, chamo sua atenção para o lugar do último período da página 11, em que você propôs a substituição da terminologia vogais mudas por vogais reduzidas. Tal como ficou, deu como resultado uma incongruência com o resto do período. O que pretendeu caracterizar no projeto foi justamente a diferença existente entre Portugal e Brasil, que faz lá dizer mínimo, saudade, eu não consigo nem falar, mas assim, e aí dizendo menino e saudade. Se conservarmos reduzidas em lugares mudas, como mudar a frase que vem logo em seguida? Reduzidas no Brasil, porém mudas. Formos surdas e não exatamente reduzidas, ou de que outra maneira? Deixa esse probleminha acionar a ciência e vir estudo. Então, essa intervenção, né, na escrita do outro. Aí eu vou citar arcaísmo prosódico, época dos descobrimentos, vogais mudas, no falar no Brasil. Conforme Medeiros, 2008, arcaísmo é uma denominação que estabelece o revezamento com o brasileirismo, por ser significado como uma marca da sobrevivência da língua portuguesa europeia na língua do Brasil. E não é qualquer língua portuguesa, é a imaginada como um contínuo de uma mãe latina. É um saber evocado pelo nome de outro filólogo, desde Vasconcelos, em O Linguajar Carioca. A fala não letrada, inculta, dita, né, da classe baixa, como bicho inocente, desde que dita no arcaísmo, pode compor o idioma nacional no Brasil, dando forma a uma língua que também é do gramático, restos da memória lusitana que formariam a língua do Brasil. Nessa filiação da posição gramática e da posição filólogo, a formação discursiva lusitana, em uma tensão do dizer do filólogo, segundo Medeiros e Matos, 2013. Ser da língua no Brasil como arcaísmo é algo que insiste, como podemos ver na palestra proferida em 2021 por Evanildo Machado, sobre a tenor nascente para um episódio da série Cadeira 41, idealizado por Ana Maria Machado e transmitido no canal da BR. Como analisam Medeiros e Matos, cito, de um lado, a língua marxista portuguesa, de outro, a língua filha, a filha que dela deriva, a língua que não é língua, mas de atestação, a língua que é filha bastarda. Fecho a citação. Qualquer coisa eu vou falar igual o Mário de Andrade. Esse probleminha aqui também. É uma canção que comparece também no recorte 2 em carta escrita por Antenor Amado. Retomando o filólogo português de Vasconcelos, vemos a defesa pelo conceito de ambiental brasileiro, pela autonomia de nosso genuíno falar, ao dizer sobre processos de escrita dos estudos filológicos. O livro, que é um livro de unificação dos falares brasileiros, uma tentativa de constituição linguística sobre epígrafo, ensaio de gramática do dialeto brasileiro em transição para a língua nacional. E esta e as próximas correspondências têm o Congresso de Língua Nacional Cantada, né, e o que dele deriva como tema. Aí o próximo
E vamos à Biblioteca Mário de Andrade, né, esse exemplar do Estudos Filológicos autografado por Antenor e dedicado em latim a Mário, um presente do autor. E o gesto de organização da biblioteca, eu não está dando para ver direito, mas o Mário colocava algumas etiquetas, né, uma espécie de arquivo de si, etiqueta catalográfica feita por Mário, num saber próprio para além da arquivista, conforme Lopes, porque o Mário de Andrade ele já seguia já as normas da arquivista. O primeiro manual da arquivista e catalogação de livros era final do século XIX para o livro. Ele não, biblioteca minha, eu catalogo tudo o que quiser. Então, era mais ou menos assim. O terceiro recorte, já estou finalizando, a marginais de Mário sobre os estudos filológicos, notas manuscritas em uma conversa com Mário leitor, fundamentado pelo autor, pelo dizer sobre a língua em uma conversa em onde flui o funcionamento discursivo da autoria. É interessante notar a sobreposição entre exigência e problema. Ele coloca assim, exigência e problema da colocação pronominal. Ele está escrevendo problema da comunicação, da colocação pronominal, aí bota em cima da palavra problema, exigência. Né? Tá. E um companheirismo, identificação e reconhecimento da autoridade de Antenor Nascentes para dizer sobre a língua do Brasil. E parece que nada então podemos desejar. Eu estou fechando. E a última carta de Antenor para Mário, o amor, que é de agosto de 1967, o amor pelo saber sobre a língua e a intimidade que constitui a correspondência marginárias, comparece a ponto de dizeres para serem se confundirem nos nomes de autor. Cito, espero, desse modo, merecer a verdade de seus adminúsculos intelectuais quando deles necessitar, pondo constantemente ao par do andamento do meu trabalho. Sei de antemão a enormidade da empresa que me imponho e pretendo vencer, com ou sem sacrifício. Mas se é grande o cometimento, maior é meu amor às coisas do Brasil, principalmente a nossa linguagem. Poderia ser lido em Mário de Andrade, poderia ser lido em Antenor Nascentes, essa coisa da correspondência, né? Os dizeres, né? E aí, só fechando aqui a correspondência, né? Ele vai citar, né? Luta que vem iniciando contra ideias retrógradas, no Antenor, né? O preconceito noção que nos debate que Renato Mendonça, Marroquim, Nascentes e mais uma meia dúzia de filólogos tiveram a coragem de romper. É já seu amigo e mais admirador ainda que o Antenor Nascentes. Fecho aqui na manifestação de outros nomes de autor do filólogo, do dizer a influência africana na língua no Brasil. Mário Marroquim Nascimento, autor da língua do Nordeste, e Renato Mendonça, autor de influência africana no português do Brasil. Não sem contradições, né? A gente sempre, né, pesca ali as contradições. Exercer o ofício de hablante da língua com coragem de cumprir, pois resistência é feita de rupturas, tensões e contradições. E aí, muitos slides, na coautoria de Mário de Andrade, nas margens escritas em vermelho, né? Que está lá o verbete. São Paulo, Paulista, e o Mário escreve em vermelho, Bandeirantes. Então, essas são as referências. Eu peço que questão de saúde e alegria, como escreve Antenor Amaro. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Muitas informações aqui nessa mesa. Riqueza. Puxa vida. Difícil de administrar. E que bom que a gente vai ter esse curso escrito, né? Para poder essa consulta toda. Eu não tenho, né, para pessoal sendo fechado. Se quer descer aqui, para falar do microfone, melhor, né? Para registrar, por favor. Boa tarde. Primeiramente, obrigado pela audiência. Eu tenho
duas perguntas, uma para a Laura e outra para o Marcelo. Então, Laura, tem mais uma curiosidade, as cartas, você mostrou que havia comentários, considerações sobre as obras inocentes, né? Se há em algumas cartas assim, comentários sobre a obra de outros autores, né? As tropas, eles comentavam sobre obras de outros autores que tinham abordagens distintas, né? Ou mesmo então, essa curiosidade. E para o Marcelo, gostaria de perguntar, eu gostei muito desse destaque que você deu nesse combate ou nessa crítica à problematização que tanto o Mário quanto o Nascentes fizeram ao racismo científico, né? E toda essa questão que se falava na questão linguística. E aí eu queria saber como isso foi aplicado, né? Autores, por exemplo, Serafina Soneto, Lençol Chaves de Mello, a gente vê que eles têm que essa questão do racismo científico volta para esses autores, né? Que são, digamos assim, herdeiros intelectuais desses, tanto de Nascentes quanto de Mário, né? De Mário, não sei se tanto, né? Mas e é muito forte, né? Assim, esse científico na obra de Serafim de Lençol Chaves de Mello. Então, como você vê esse posicionamento, né? Só um show do primeiro, onde ficou essa carta, né? Nossa, Bom, Augusto, para ele, ter informações sobre a destinação da vida. Porque o Alonso está defendendo um livro chamado Castichão, e aí ele queria escrever um capítulo, sabe? Então, não tem agora ele esteve a Alonso, ele teve essa informação. Sempre se fala, eu chamei, agora não lembro de cabeça, porque eu chamei tal coisa. Então, eu preciso de informação, de como está esse debate sobre a língua, na cientificação, a gente não tem que dar. Por que sabe? Porque aparece no livro. Então, a sede da boa medicina, não tem a ver, mas tem os sussurros, que a gente consegue imaginar certas cartas nessa série que estamos contando, ou seja, está sendo respondeu e ficou, não sabemos, porque aparece no livro citado, vamos agradecer então, você pode falar, mas sim, há indivíduos que sabem a maioria, enfim. Oi. Você tem toda a razão. Você citou dois, né? O Sérgio Neto e o Alexandre Chaves de Mello, isso. Sem dúvida, o que aconteceu é que eu diria que onde o debate no sentido do racismo científico foi mais bem sucedido no Brasil foi no campo, talvez, das ciências humanas, não das humanidades. Uma distinção de uma coisa das ciências humanas
são aquelas que buscam a sociedade, os dois buscam cultura, os dois são estudos culturalistas, né? Tanto ciências humanas como humanidades, mas há uma diferença entre um e outro. As ciências humanas buscam a cultura e em suas causas, né? E as humanidades não necessariamente em suas causas, elas se preocupam com os danos, para usar uma terminologia siciliana forte e sincrônica. E, apesar disso parecer vanguarda, né, ser sincrônico, isso no campo das humanidades é extremamente reacionário, porque não se observa aquilo que foi rompido. Então, em outras palavras, os escritores de instrumentos linguísticos brasileiros, gramáticos, psicólogos, filólogos, depois do Antônio Nascentes, não herdaram essa visão que o Antônio Nascentes havia preconizado junto com Mário de Andrade. Quem herdou isso foram os intelectuais das ciências humanas. Então, eu posso falar da Ribeiro, Lélia Gonzalez, Paulo Freire, Milton Santos, esses herdaram. Mas, infelizmente, no campo linguístico, sobretudo os autores de instrumentos linguísticos, ou de gramatização, ou estrito senso para falar com gramáticas dicionários e com gêneros, não herdaram a ideia. Isso foi só muito depois, Matoso Câmara já foi um cara que conseguiu fazer isso. Agora, repara, não é um autor de instrumentos linguísticos, é um linguista. Então, o que aconteceu é que a tese, digamos, de Mário de Andrade com o Antônio Nascentes, os dois eram juntos. Eu volto a frisar o ano de 1922, tá? Do ano importantíssimo para outro. Publicação do Linguajar Carioca, uma preocupação com a língua falada do Brasil, feita pelo Antônio Nascentes, e Fernando de Arte Modernas, para você desfairar, início da gramática da fala brasileira, do Mário de Andrade. Essa ideia que tinha como ideia, mesmo, não era inconsciente, era consciente, era propositada, romper com a corrente do racismo científico, isso foi herdado por intelectuais que nós, infelizmente, estudamos as humanidades, estudamos a língua, não conhecemos tanto e às vezes fazem falta, porque isso faz com que nós exatamente reproduzamos ideias que já estão obsoletas desde 1920, entende? Então, a sua pergunta é altamente importante por essa razão. Você me fala, como é que depois de Mário de Andrade e de Antônio Nascentes, você tem Serafim da Silva Neto e Gladys Santiago Neto, essa não era clara, desculpa, mas... Né? Linguísticos, a produção é muito mais. Venerável, exatamente. Por quê? Por quê? Não vou fazer aquilo, né, na papel de antropólogo, mas há uma ideia, voltando ao Emílio Rolando, de que o Brasil sempre tem a ideia de que é um Estado vassalo, entende? Na política, mas é presente mesmo. Porque a gente sempre precisa estar colonizado, quando não é por Portugal, Espanha, Holanda, França, pelos Estados Unidos. Então, o Brasil nunca se vê como um país capaz de produzir sua própria cultura. E se ele não é capaz de produzir sua própria cultura, como é que ele vai ser capaz de discutir a sua própria língua? Então, a língua é a ponta de lança da cultura. Então, quando você não reconhece que você tem uma cultura autônoma, ou culturas autônomas, você tampouco reconhece que você tem língua, a sua língua. Você não tem uma forma de expressão que seja a sua. A sua forma de expressão é uma reprodução daquilo que os nossos colonizadores querem de nós, os estados vassalos, né? A nossa metrópole, estamos sempre em busca de uma metrópole, sempre queremos uma metrópole. Então, a questão linguística se obviamente, afetada, porque é o aspecto mais importante da cultura nesse sentido. Entende? Então, nela, a gente vê, quer dizer, você consegue fazer com que os outros campos, digamos, progridam, mas ali fica aquele ranço. Né? Não é à toa, por exemplo, o Antônio Nascentes, com toda a importância dele, ele escreveu um dicionário da Academia Brasileira de Letras, e não foi aceito pela Academia Brasileira de Letras, entende? Quer dizer, por quê? Porque não, é avançado demais, deixa de escrever dicionário, e aí isso se reproduz exatamente o que você fala. Tá?
Então, te agradecer a pergunta. Essa correspondência foi o que eu comentei. Tem 3 correspondências que o antenor, das que eu encontrei, porque a gente sempre tem que lembrar isso, né? Que o arquivo é furado, é o gesto do pesquisador sobre o arquivo. Pode ser que, nesse processo de higienização e preservação, então, apareçam outras correspondências no arquivo antenor nascente do Facebook, mas essa correspondência específica foi que o antenor enviou para o Mário de Andrade, então, ela está no arquivo Mário de Andrade, Estudos Brasileiros da USP, né? E tem a série da correspondência passiva. Porque o arquivo do Mário de Andrade é gigantesco, gigantesco. Então, só a série da correspondência passiva, sei lá, eu não lembro exatamente o número, mas eu acho que 7 mil e poucas correspondências, por aí, né? E aí é uma carta de 30 de agosto de 1937, e que o Mário de Andrade tinha pedido no outro nome nascente, numa outra carta, uma explanação sobre a apresentação dele no primeiro Congresso Brasileiro de Ensino Rural. E aí ele começa a carta assim: você está no gabinete, você não está dando? Aí eu estou escrevendo assim, responde, por favor. E eles combinando, né? Eu lembro de uma frase, de uma bandeira em carta para o Mário de Andrade, né? Que é essa questão da construção de saberes linguísticos pelo autor, né? Que o Manuel Bandeira fala assim: eu estou lendo aqui seu manuscrito, né? Eu fiz anotações a lápis que facilmente se apagam. Então, quer dizer, e na outra cartão vai também assim: muito obrigado. Então, essa questão da autoria, né? A autoria que os saberes estão fluindo ali. Esses autores, eles se correspondiam. Isso é muito bonito, né? Porque os juízes falam assim, não é, né? A construção do conhecimento se dá dessa forma. Então, essa é possível de você achar, tá? Na série Correspondências Passivas, né? Aí você digita lá, né, que é o antenor nascente remetente, e é uma carta de 30 de agosto de 1917. Mas agora, as outras cartas também se referem a essas questões linguísticas, né? É bem interessante. Eu acho que o bacana também o tratamento era muito gostoso, muito carinhoso, sabe? Mais alguém? Bem, se não, podemos encerrar, né? A gente almoçar. A gente já come Então, gente, muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez a Thaís e a administradora do evento. E queria parabenizar essa mesa aqui, fantástica, né? Eu tive a honra de PGA. E foi uma oportunidade de aprender muitas coisas aqui. Muito obrigado.